O coronel não acreditou no que estava vendo ao abrir as portas daquela nobre mansão, de uma pessoa em que sempre aparentava ser o que não era. E se eu te dissesse que por trás dos portões de uma fazenda aparentemente respeitável, se escondia um dos segredos mais sombrios do século XIX? Uma mulher de reputação impecável, mas com um coração tão cruel quanto suas ações eram secretas. Hoje você vai conhecer a história real da Senhora de Ferro, e como um único ato de coragem derrubou um império construído sobre mentiras. Mas antes de começarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrever-se agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Combinado? Então vamos lá. O sino da fazenda Santa Cruz ecoou 3 vezes naquela manhã de setembro. Um sinal que todos os trabalhadores conheciam bem, mas que raramente era ouvido. Dona Amélia Tavares da Silva, aos 52 anos, estava convocando uma reunião extraordinária. Seus olhos cinzentos varriam o horizonte enquanto ajustava o broche de prata no colarinho alto de seu vestido negro. A fazenda se estendia por léguas, plantações de café que geravam fortunas, mas dentro daquela casa colonial de paredes grossas, um segredo apodrecido crescia como mofo nas vigas de madeira. Ninguém sabia ao certo quando Amélia havia se tornado aquela mulher de coração petrificado. Alguns diziam que fora após a morte de seus pais, outros sussurravam sobre o noivado desfeito em circunstâncias misteriosas. O que todos sabiam era que ela comandava suas terras com punho de ferro, literalmente. No porão de sua casa, correntes enferrujadas contavam histórias que jamais chegariam aos ouvidos das autoridades. Os trabalhadores escravizados de sua propriedade conheciam o verdadeiro rosto por trás daquela máscara de respeitabilidade que ela vestia diante da sociedade. Mas havia um homem que permanecia alheio à verdadeira natureza de Amélia, o coronel Rodrigo Almeida, seu vizinho de terras há mais de 20 anos. Homem de princípios firmes e coração generoso, o coronel era conhecido em toda a região por tratar os trabalhadores de sua fazenda com dignidade incomum para a época. Ele pagava salários justos, permitia que famílias permanecessem juntas e, secretamente, ajudava muitos a conquistarem sua liberdade. Amélia sempre fora cuidadosa ao redor dele, escondendo sua crueldade como uma cobra esconde suas presas antes do bote. Durante anos, ela manteve essa farsa impecável. Quando o coronel visitava Santa Cruz, tudo era cuidadosamente orquestrado. Os trabalhadores eram instruídos sob ameaças terríveis a sorrir e agir como se fossem bem tratados. As marcas de chicote eram cobertas, os gritos eram silenciados, e Amélia transformava-se na perfeita dama da sociedade. Ela precisava dessa relação, pois ocasionalmente emprestava trabalhadores da fazenda do coronel para suas próprias terras, sempre com desculpas elaboradas sobre necessidades temporárias de mão de obra. O que acontecia com esses homens durante esse período era algo que ela garantia que jamais chegasse aos ouvidos de Rodrigo. Mas o tempo não perdoa ninguém, nem mesmo aqueles com corações de pedra. Amélia sentia o peso dos anos em seus ossos, via as primeiras mechas brancas dominando seus cabelos escuros. E com essa percepção veio um pensamento que a atormentava noite após noite: ela não tinha herdeiros. Nenhum filho para deixar seu império, nenhum descendente para carregar o nome Tavares da Silva. Todos os pretendentes que haviam se aproximado ao longo dos anos foram afastados por seu temperamento impossível, por sua língua afiada e por exigências que nenhum homem de brio poderia aceitar. Ela havia escolhido o poder sobre o amor, o controle sobre a companhia, e agora colhia os frutos amargos dessa escolha. Mas Dona Amélia não era mulher de aceitar derrotas. Se não podia ter um marido, teria um filho de outra forma. E naquela manhã, enquanto observava seus trabalhadores reunidos no pátio, seus olhos pousaram sobre um homem em particular, e um plano terrível começou a se formar em sua mente calculista. Tomás tinha 28 anos e era considerado o trabalhador mais valioso da fazenda do coronel Rodrigo. Alto, de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho honesto, ele havia chegado à fazenda Boa Esperança aos 16 anos, em circunstâncias que o coronel nunca revelara completamente.
O que todos sabiam era que Rodrigo tratava quase como um filho, permitindo que ele aprendesse a ler e escrever com os próprios filhos do coronel. Tomás sonhava com o dia em que poderia comprar sua própria liberdade, e o coronel havia prometido ajudá-lo nessa jornada. Naquela tarde de setembro, quando a carruagem de Dona Amélia cruzou os portões da fazenda Boa Esperança, Tomás estava trabalhando nos estábulos, sem imaginar que seu destino estava prestes a mudar drasticamente. O coronel Rodrigo recebeu Amélia em sua sala de visitas, oferecendo-lhe chá e os tradicionais quitutes que sua esposa, Dona Helena, preparava pessoalmente. Amélia sorriu docemente, seus modos impecáveis como sempre, mas por trás daqueles olhos cinzentos, engrenagens sinistras giravam. Meu querido coronel, começou ela com voz melíflua, venho lhe pedir um favor muito especial. Como sabe, estou ampliando a ala leste de minha casa, e o trabalho requer alguém com força excepcional e habilidades específicas em carpintaria. Ouvi falar maravilhas sobre seu trabalhador Tomás. Seria possível emprestá-lo por algumas semanas? Naturalmente, eu compensaria generosamente. A mentira fluiu de seus lábios como mel envenenado. Na verdade, não havia reforma alguma. O que Amélia planejava era muito mais sombrio. O coronel Rodrigo franziu a testa levemente. Ele raramente permitia que seus trabalhadores fossem para outras propriedades, conhecendo bem as histórias de maus-tratos que circulavam pela região. Mas Amélia sempre fora diferente em suas interações com ele, sempre cordial, sempre parecendo compartilhar de seus valores humanitários. Além disso, ela era sua vizinha há décadas, e negar tal pedido poderia criar tensões desnecessárias. Após um momento de hesitação, ele concordou, mas com uma condição. Dona Amélia, Tomás é um homem livre em tudo exceto no papel. Prometa-me que o tratará com o respeito que ele merece. Mas é claro, coronel, respondeu Amélia, mal conseguindo conter o brilho triunfante em seus olhos. Tratá-lo-ei com todo o cuidado. As palavras soaram verdadeiras, mas o significado por trás delas era completamente distorcido. Ela planejava cuidar de Tomás de uma maneira que garantiria seu objetivo, um herdeiro para sua fortuna. Não importava o que Tomás pensasse ou desejasse. Para Amélia, ele era simplesmente uma ferramenta, um meio para um fim. Ela não via humanidade nele, apenas utilidade. Quando Tomás foi chamado e informado de que deveria acompanhar Dona Amélia por algumas semanas, um calafrio percorreu sua espinha. Havia algo nos olhos daquela mulher que o perturbava profundamente, algo predatório que contradizia seus modos refinados. Mas o coronel Rodrigo lhe deu sua palavra de que seria apenas trabalho temporário, e Tomás confiava naquele homem mais do que em qualquer outro. Ele arrumou suas poucas posses, despediu-se dos amigos e subiu na carruagem ao lado de Dona Amélia, sem saber que estava entrando numa armadilha cuidadosamente preparada. A viagem até a fazenda Santa Cruz foi feita em silêncio pesado. Amélia ocasionalmente lançava olhares avaliadores para Tomás, estudando-o como um comerciante estuda mercadoria. Ele fingia não notar, mantendo os olhos fixos na estrada empoeirada, mas cada fibra de seu ser gritava que algo estava terrivelmente errado. À medida que os portões de ferro de Santa Cruz se aproximavam, enfeitados com o brasão dos Tavares da Silva, Tomás sentiu como se estivesse entrando não em uma fazenda, mas em uma prisão. E, de certa forma, estava. Os portões se fecharam atrás deles com um som metálico definitivo, e a máscara de cordialidade no rosto de Dona Amélia começou a escorregar, revelando algo muito mais sombrio por baixo. Enquanto a carruagem de Dona Amélia desaparecia na curva da estrada levando Tomás, o coronel Rodrigo voltou para sua casa com uma sensação estranha no peito. Algo naquele pedido não se encaixava perfeitamente, mas ele não conseguia identificar o que. Sua esposa, Dona Helena, notou imediatamente sua expressão preocupada. "O que a perturba, meu querido?" perguntou ela, colocando a mão suavemente sobre a dele. Antes que ele pudesse responder, batidas urgentes na porta principal interromperam um momento. Um homem idoso, de roupas gastas mas limpas, estava na soleira da porta. O coronel Rodrigo reconheceu imediatamente. Era João,
um trabalhador alforriado que havia pertencido à fazenda Santa Cruz anos atrás. Seus olhos estavam arregalados de urgência e medo. Coronel, preciso falar com o senhor imediatamente. É sobre Dona Amélia e o homem que acabou de partir com ela. O tom de sua voz fez o sangue de Rodrigo gelar. Sentados na biblioteca, João começou a desvelar uma história que deixou o coronel pálido de horror. Ele descreveu anos de crueldade inimaginável na fazenda Santa Cruz, torturas sistemáticas, famílias separadas por capricho, castigos desproporcionais por infrações mínimas. João mostrou as cicatrizes permanentes em suas costas, marcas de um chicote especial que Dona Amélia mantinha pendurado em sua sala privada como troféu. Ela é um monstro disfarçado de dama, coronel. E o senhor precisa saber que os homens que ela emprestou do senhor ao longo dos anos, alguns nunca mais foram os mesmos. Um deles nunca voltou. A revelação mais chocante, porém, veio quando João explicou por que havia corrido até ali naquele dia específico. Eu tenho uma irmã que ainda trabalha lá, na Casa Grande. Ela conseguiu me enviar uma mensagem esta manhã. Dona Amélia está ficando velha e desesperada por um herdeiro. Ela não quer o marido, quer apenas uma criança para deixar sua herança. O homem que acabou de partir com ela. João fez uma pausa, engolindo seco. Ela não o quer para reforma alguma. Ela planeja forçá-lo a lhe dar um filho, coronel. E conhecendo aquela mulher como conheço, ela não aceitará uma recusa. O coronel Rodrigo sentiu a raiva ferver em suas veias como nunca antes experimentara. Tomás, o jovem que havia praticamente criado, estava caminhando direto para uma armadilha hedionda. Ele se levantou de um salto, derrubando a cadeira atrás de si. Quanto tempo faz que ela partiu? Perguntou, sua voz tremendo de fúria contida. Menos de 1 hora, coronel, respondeu João. Ainda havia tempo, mas não muito. Rodrigo chamou seus homens de confiança e ordenou que selassem os cavalos mais rápidos. Dona Helena, compreendendo a gravidade da situação, empacotou rapidamente documentos que seu marido poderia precisar como evidência. Mas João não havia terminado. Há mais, coronel. Muito mais. Dona Amélia está envolvida em esquemas de corrupção com autoridades locais. Ela falsifica documentos de alforria, mantém pessoas livres em cativeiro ilegal, sobrecarrega seus trabalhadores além do permitido mesmo pelas leis injustas de nosso tempo, e suborna inspetores para fazer vista grossa. Tenho nomes, datas, testemunhas que estão dispostas a falar se alguém com sua influência estiver disposto a protegê-las. A fazenda inteira é um império construído sobre mentiras e sangue. O coronel ouviu tudo com atenção crescente, sua mente já formulando um plano. Não bastava resgatar Tomás, era necessário acabar com aquele reino de terror de uma vez por todas. Ele pegou papel e pena e começou a escrever rapidamente, instruções para seus contatos na capital, autoridades em quem confiava, jornalistas que não tinham medo de expor a verdade. Se Dona Amélia havia construído sua fortaleza sobre enganos, era hora de fazer essa fortaleza desmoronar. Mas primeiro, precisava chegar a Tomás antes que fosse tarde demais. Enquanto montava seu cavalo, o coronel fez uma promessa silenciosa. Não importava quanto poder ou influência Amélia Tavares da Silva tivesse, ela responderia por cada crime, cada crueldade, cada vida destruída. A máscara finalmente cairia, e todo mundo veria o monstro que sempre estivera escondido à vista de todos. Com um grito, ele esporeou seu cavalo, seguido por seus homens, galopando pela estrada empoeirada em direção à fazenda Santa Cruz, rezando para que não fosse tarde demais. A noite havia caído sobre a fazenda Santa Cruz quando Tomás finalmente compreendeu a verdadeira natureza de seu trabalho. Dona Amélia o havia levado diretamente para a Casa Grande, dispensando os outros trabalhadores com um gesto brusco. O interior da mansão era opulento mas frio, decorado com móveis caros que pareciam mais peças de museu do que objetos de uma casa vivida. Ela o conduziu até uma sala no segundo andar, e foi então que a fachada de civilidade desmoronou completamente. Você deve estar confuso sobre por que está aqui, disse Amélia,
sua voz perdendo toda a doçura anterior e assumindo um tom metálico, cortante. Deixe-me ser clara, eu preciso de um herdeiro, e você foi escolhido para me dar essa criança. Não há reforma, não há trabalho de carpintaria. Há apenas uma função que você cumprirá. As palavras caíram sobre Tomás como pedras geladas. Ele recuou instintivamente, mas a porta atrás dele já havia sido trancada. 2 capatazes, homens brutais que serviam Amélia há anos, bloqueavam a saída. Tomás sentiu o terror apertar seu peito, mas também uma indignação profunda. Eu não sou um animal que a senhora possa usar conforme sua vontade, disse ele, sua voz firme apesar do medo. O coronel Rodrigo confia na senhora. Quando ele souber disso, Amélia riu, um som sem humor que ecoou pela sala. O coronel? Aquele tolo idealista? Ele não saberá de nada. Você acha que é o primeiro que uso dessa forma? E mesmo que ele descubra, minha palavra contra a sua? Uma respeitada proprietária contra um escravo? Quem você acha que as autoridades acreditarão? A verdade nas palavras dela era como um soco no estômago. Tomás sabia que ela estava certa sobre como o mundo funcionava, sobre como a justiça era distribuída desigualmente naquele sistema cruel. Mas havia algo nele que se recusava a aceitar aquele destino, uma centelha de dignidade que o coronel Rodrigo havia ajudado a cultivar ao longo dos anos. Então a senhora terá que me matar, disse ele calmamente, porque eu nunca cooperarei voluntariamente com isso. O rosto de Amélia se contorceu em fúria. Ela não estava acostumada com resistência, especialmente não de alguém que ela considerava tão abaixo dela na hierarquia social. Ela fez um gesto para os capatazes, e eles avançaram sobre Tomás. O que se seguiu foi uma luta brutal. Tomás era forte, anos de trabalho honesto haviam moldado seu corpo, mas eram 3 contra 1, e os capatazes não tinham escrúpulos. Eles o derrubaram, mas não sem dificuldade. Tomás lutou com toda a força que possuía, derrubando um dos homens com um soco bem colocado, mas o segundo golpeou por trás com um porrete. Enquanto Tomás cambaleava, zonzo pela pancada, Dona Amélia se aproximou dele. Seu rosto estava vermelho de raiva e exasperação. Você é mais problemático do que valia a pena, ela sibilou. Talvez eu deva apenas, mas ela nunca terminou aquela frase. O som de cavalos galopando e vozes altas fora da casa a interrompeu. Seus olhos se arregalaram em alarme quando percebeu que não eram seus trabalhadores, mas visitantes não anunciados. E então, para seu horror absoluto, a porta da sala foi arrombada com um chute poderoso. O coronel Rodrigo entrou como uma tempestade, seus olhos varrendo a cena com horror e fúria. Atrás dele estavam seus homens de confiança e, para surpresa de Amélia, várias autoridades que ele havia conseguido reunir no caminho, incluindo um juiz da cidade vizinha e um delegado conhecido por sua honestidade. O coronel correu para Tomás, ajudando-o a se levantar. Você está bem, meu filho? Perguntou, usando o termo de afeto que raramente verbalizava mas que sempre sentirá. Tomás assentiu, ainda atordoado mas profundamente aliviado. Como você se atreve a invadir minha propriedade? Gritou Amélia, tentando recuperar algum controle da situação, mas sua voz traía o pânico que começava a dominá-la. O coronel Rodrigo a encarou com um olhar que poderia derreter ferro. Como eu me atrevo? Como você se atreve, Amélia Tavares da Silva? Como se atreve a abusar de minha confiança, a pôr as mãos em alguém sob minha proteção, a perpetuar tantas atrocidades por tantos anos? Ele se virou para as autoridades. Senhores, o que testemunharam nesta sala é apenas o começo. Tenho evidências de crimes muito mais graves que esta mulher cometeu ao longo de décadas. A manhã seguinte amanheceu sobre a fazenda Santa Cruz de uma forma que ninguém jamais imaginara. Onde antes havia medo e silêncio, agora havia movimento e vozes. O coronel Rodrigo, com a autoridade que lhe era conferida pelo juiz e pelo delegado, havia assumido o controle temporário da propriedade enquanto as investigações prosseguiam. Dona Amélia estava sob custódia, confinada em seus próprios aposentos com guardas na porta,
aguardando o julgamento que certamente viria. A verdadeira magnitude de seus crimes começou a emergir quando os trabalhadores da fazenda, finalmente livres do jugo do medo, começaram a falar. Histórias de horror se desdobravam uma após a outra, crianças separadas de suas mães e vendidas ilegalmente, trabalhadores livres mantidos em cativeiro através de documentos falsificados, punições que deixavam marcas permanentes não apenas no corpo mas na alma. João, o homem que havia alertado o coronel, trouxe uma caixa de madeira que havia escondido por anos. Dentro dela, documentos que Amélia pensava ter destruído, cartas que revelavam sua rede de corrupção, recibos de subornos pagos a funcionários públicos, registros de transações ilegais. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e reputação impecável, examinou cada documento com crescente indignação. Isto é mais grave do que imaginei, ele murmurou para o coronel Rodrigo. Esta mulher não apenas violou cada princípio de humanidade básica, mas também corrompeu o próprio sistema de justiça. Quantos oficiais estão em seu bolso? Quantos crimes foram encobertos? O coronel não tinha respostas, mas estava determinado a descobrir. Ele enviou mensageiros para a capital com cópias dos documentos, garantindo que a história chegasse aos ouvidos certos, pessoas que não poderiam ser compradas ou intimidadas. Enquanto as investigações prosseguiam, o coronel Rodrigo não se esqueceu dos verdadeiros afetados por tudo aquilo. Ele ordenou que médicos viessem examinar todos os trabalhadores da fazenda, tratando ferimentos antigos e novos. Distribuiu alimentos adequados, algo que havia sido racionado cruelmente sob o regime de Amélia. E, mais importante, começou o processo de documentar adequadamente a situação legal de cada pessoa na propriedade. Muitos descobriram que tecnicamente eram livres há anos, mas Amélia havia escondido ou destruído seus papéis de alforria. O processo de devolver-lhes sua liberdade documentada foi emocionante e doloroso simultaneamente. Tomás, ainda se recuperando do trauma daquela noite terrível, encontrou-se no centro de uma atenção não solicitada. Muitos trabalhadores o viam como símbolo da mudança que estava varrendo a fazenda, o homem cuja quase tragédia havia desencadeado a queda de uma tirana. Mas ele não se sentia como um herói, apenas como um sobrevivente. O coronel Rodrigo percebeu o peso que aquilo colocava sobre seus ombros e passou longas horas conversando com ele, ajudando-o a processar o que havia acontecido. Você foi forte quando mais importava, disse o coronel. E sua coragem em resistir, mesmo diante de consequências terríveis, foi o que me deu os minutos preciosos que precisava para chegar a tempo. A notícia da prisão de Dona Amélia se espalhou pela região como fogo em pasto seco. Algumas famílias tradicionais tentaram defendê-la, alegando que os costumes da época justificavam suas ações. Mas havia muitos outros, até mesmo entre a elite, que ficaram genuinamente chocados com a extensão de sua crueldade. O coronel Rodrigo usou sua influência e reputação para garantir que o caso não fosse varrido para debaixo do tapete, como tantos outros haviam sido no passado. Ele escreveu cartas para jornais, falou com outros proprietários de terras que compartilhavam suas visões progressistas, construiu uma coalizão que exigia justiça real. Dentro de sua cela improvisada, Dona Amélia Tavares da Silva finalmente enfrentava as consequências de décadas de maldade. Sua máscara havia caído, e o que restava era apenas uma mulher amarga e sozinha, cujo império havia sido construído sobre a miséria de outros. Ela não demonstrava arrependimento, apenas raiva por ter sido descoberta. Em seus momentos de solidão, ela praguejava contra o coronel, contra Tomás, contra todos que haviam traído sua confiança. Nunca lhe ocorreu que a verdadeira traição havia sido dela própria, contra cada princípio de humanidade e decência. Seu legado não seria a grande fazenda ou a fortuna que acumulara, mas uma história de advertência sobre os perigos de um coração sem compaixão e poder sem responsabilidade. 3 meses após aquela noite fatídica, a fazenda Santa Cruz era quase irreconhecível. O julgamento de Dona Amélia havia sido rápido e conclusivo, graças à montanha de evidências e testemunhos acumulados. Ela foi condenada por múltiplos crimes: cativeiro ilegal, falsificação de documentos oficiais, corrupção,
abuso sistemático e tentativa de coerção. Sua fortuna foi confiscada pelo Estado, e ela foi sentenciada a passar o resto de seus dias em reclusão. Alguns disseram que a sentença foi branda demais considerando a extensão de seus crimes. Outros argumentaram que vê-la perder tudo o que valorizava era a punição mais adequada. A fazenda em si passou por um processo legal complexo. Sem herdeiros legítimos e com a fortuna de Amélia confiscada, a propriedade tecnicamente pertencia ao Estado. Mas o coronel Rodrigo, trabalhando com advogados progressistas e apoiadores em posições de poder, propôs algo revolucionário para a época: que a fazenda fosse dividida entre aqueles que a haviam trabalhado por tantos anos sem compensação justa. Foi uma batalha legal árdua, enfrentando resistência de setores conservadores da sociedade, mas eventualmente, um acordo foi alcançado. Parte da terra seria distribuída aos trabalhadores, outra parte vendida para criar um fundo que os ajudaria a estabelecer suas novas vidas. Tomás estava entre aqueles que receberam uma parcela de terra. Era uma propriedade modesta, mas era sua, a primeira coisa que verdadeiramente possuía além das roupas nas costas. O coronel Rodrigo o ajudou a obter os documentos oficiais de alforria, embora Tomás já fosse, na prática, tratado como homem livre na fazenda Boa Esperança. Com a ajuda de outros ex-trabalhadores da Santa Cruz, Tomás começou a plantar sua terra. Não café, como fora forçado a cultivar por tanto tempo, mas alimentos que sustentariam sua família futura. Ele sonhava em um dia ter uma família verdadeira, construída sobre amor e escolha, não coerção e violência. A história da queda de Dona Amélia tornou-se conhecida por toda a província e além. Jornais publicaram artigos detalhados sobre o caso, e embora alguns tentassem minimizar sua importância, outros a usaram como exemplo das reformas necessárias no sistema que permitia tais abusos. O coronel Rodrigo foi convidado a falar em diversas ocasiões sobre a importância de tratar todos os seres humanos com dignidade, independentemente de sua posição social. Ele aceitou algumas dessas oportunidades, sempre creditando a coragem dos que haviam sofrido e falado contra a injustiça. João, o homem que havia alertado o coronel naquele dia crucial, tornou-se uma figura respeitada na comunidade em desenvolvimento na antiga fazenda Santa Cruz. Ele usou sua experiência para ajudar outros a navegarem os complexos processos legais de obtenção de liberdade e propriedade. Sua irmã, finalmente reunida com ele após anos de separação forçada, abriu uma pequena escola onde ensinava crianças e adultos a ler e escrever. Eram passos pequenos, mas significativos, em direção a um futuro diferente. Nem tudo foi fácil ou perfeito. Muitos dos trabalhadores libertados enfrentaram desafios imensos ao tentarem estabelecer-se como proprietários independentes. Anos de trauma não desapareciam da noite para o dia, e alguns carregavam cicatrizes emocionais que nunca sarariam completamente. Houve também resistência de fazendeiros vizinhos que viam o exemplo da Santa Cruz como uma ameaça perigosa à ordem estabelecida. Mas a comunidade que surgiu das cinzas daquele império de crueldade era resiliente, unida por experiências compartilhadas e pela determinação de construir algo melhor. Em uma tarde de primavera, quase um ano após aquela noite terrível, o coronel Rodrigo visitou Tomás em sua nova propriedade. Juntos, eles caminharam pelos campos onde sementes recém-plantadas começavam a brotar. "Você construiu algo bom aqui", disse o coronel, sua voz carregada de orgulho genuíno. Tomás sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos de uma forma que não acontecia há muito tempo. "Construímos, coronel. Todos nós. Cada pessoa que teve coragem de falar, de resistir, de acreditar que algo melhor era possível." O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Do outro lado da colina, onde antes erguia-se a ameaçadora casa grande de Dona Amélia, agora havia várias casas menores, cada uma lar de uma família recém-libertada. Fumaça subia das chaminés enquanto preparavam suas refeições, crianças brincavam nos quintais, e o som de risadas, risadas genuínas, não forçadas, flutuava no ar da tarde. Era uma cena simples, mas representava uma vitória profunda contra um sistema que tentava negar a humanidade de tantos.
A história da fazenda Santa Cruz e de sua cruel proprietária seria contada e recontada por gerações. Para alguns, seria um conto de advertência sobre os perigos do poder descontrolado e da desumanização. Para outros, seria uma história de esperança, provando que mesmo os impérios mais fortemente estabelecidos sobre a injustiça poderiam ser derrubados quando pessoas corajosas se levantavam juntas. E para aqueles que viveram aquela história, Tomás, João, o Coronel Rodrigo e tantos outros, seria sempre uma lembrança de que a dignidade humana vale qualquer luta, e que um futuro melhor é sempre possível quando nos recusamos a aceitar a crueldade como inevitável. A máscara de ferro finalmente havia caído, e no lugar do rosto de monstro que escondia, crescia agora um jardim de possibilidades, cultivado por mãos livres e corações esperançosos.